No domingo retrasado que nós falamos aqui, em primeiro lugar, sobre a primeira mensagem de 4 que nós temos nesse mês sobre finanças, à luz da Bíblia, finanças aos olhos de Deus. Eu percebi no final do culto assim um manto sendo colocado sobre a igreja, um manto de sabedoria, de conduzir os seus negócios, de conduzir as suas finanças. Então receba isso no seu coração, mesmo que se não estava lá, está sobre a igreja esse manto. Receba, aplique o seu coração à sabedoria, peça a ela, agradeça por ela, porque ela está aí sobre a sua vida para se manifestar. E nós conversamos há 2 semanas e vimos pelas escrituras que Deus é dono de tudo e de todos, inclusive das nossas vidas. Como foi lido aqui hoje, nós fomos comprados por alto preço. A sua e a minha vida tem o preço do sangue de Cristo Jesus. E nós fomos resgatados das trevas para que hoje nós possamos viver na luz. E Deus é dono da nossa vida em Cristo Jesus. Ele também providenciou que seus filhos sejam prósperos e abundantes em tudo, e que eles participem das suas riquezas. Deus, Ele quer compartilhar as suas riquezas, entregá-las nas suas mãos. Ele é aquele que dá, como diz lá em Deuteronômio, ele é aquele que te dá capacidade e sabedoria de produzir riquezas. Então essa bênção, esse favor de Deus está na sua vida como um filho de Deus. Então não fique dando lado para pensamentos que dizem assim para você: isso não é para você, você não consegue, e outras coisas. Atente para o que a palavra de Deus diz e creia na palavra de Deus. Falamos, por outro lado, da nossa responsabilidade de sermos administradores fiéis, ou mordomos, como muitas vezes é usado, administradores fiéis das posses que o Senhor confiou a nós. E uma coisa que me chamou a atenção na mensagem é que as coisas não são bênção nas nossas vidas. Um carro não é uma bênção, o casamento, a pessoa com quem se casou não é a bênção. A casa que você tem não é a bênção. Isso é fruto da bênção. A bênção para nós é ter a paz, ter a alegria, ter o favor de Deus, a orientação de Deus no nosso dia a dia. E assim como eu disse na vez passada, eu achei graça diante de Deus, que é a bênção, e Ele me permitiu casar com a Silvia. E felizes estamos aí há 34 anos, né, caminhando. Terceira coisa que nós trabalhamos e conversamos na semana passada é que a Bíblia ensina sobre o trabalho e que devemos trabalhar para ganhar dinheiro e sermos prósperos financeiramente em nosso trabalho. Ele quer, como diz lá o Salmo 128, que você coma do seu trabalho e tudo que se coloca a sua mão lhe vá bem. E o trabalho para nós, ele molda o nosso caráter. É por isso que Deus coloca para nós a necessidade do trabalho, não como uma obrigação, mas como uma maneira de trabalhar o nosso caráter. Assim como um estudante é moldado pelos seus estudos, pela disciplina que ele precisa tomar ali no seu dia a dia, de ler, estudar, prestar atenção, isso vai moldando o caráter dele. E no trabalho é assim também, que ensina a prestar contas, ensina a ser perseverante, ensina a estar debaixo de uma autoridade, ensina a ser disciplinado, a estar no horário, a trabalhar até o final do expediente com toda a garra e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre outros 3 aspectos das finanças do ponto de vista de Deus, que nós vamos aprender um pouquinho de buscar conselhos de pessoas experientes e piedosas para tomarmos as nossas decisões financeiras. Uma segunda coisa que nós vamos falar é como gastar o dinheiro de maneira sábia. Deus quer que você gaste dinheiro sim, mas precisa ter uma sabedoria para gastar o dinheiro. E o que a Bíblia fala sobre as dívidas. Então vamos ver o primeiro texto sobre buscar conselhos em Provérbios 19:20. Uma das coisas que é um engano que nós temos na nossa geração é que a gente acha que as coisas de finanças, elas devem ser tratadas cada um por si, não deve se abrir para ninguém.
E o que fica no escuro fica debaixo da influência maligna. Quando nós somos filhos da luz e trazemos as coisas à luz. E Provérbios 19:20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. E outro texto, Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos seus conselhos. Então a sabedoria que foi colocada sobre nós aqui, ela está ligada a buscar conselhos, a ter pessoas que falam conosco e falam para dentro das nossas finanças e nos ajudam nas nossas finanças. E quando as pessoas se viram sozinhas e se escondem, muitas vezes se endividam facilmente, têm problemas, e o relacionamento conjugal, se não tem as finanças abertas um com o outro, é o seu dinheiro, o meu dinheiro e coisas assim, esse casal não prospera, ele vai ficando lutando entre si, contra o outro, nessa questão financeira. Quem é o seu primeiro conselheiro? O seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. A sua esposa precisa saber como está sendo aplicado o dinheiro, e ela precisa ter a liberdade de falar sobre as finanças e de opinar, e assim o marido também nas finanças. E o homem, ele é dotado por uma capacidade mais analítica, de fazer mais cálculos, de ver passos que ele vê. A mulher, por outro lado, ela é mais intuitiva. Ela, como nós aprendemos no curso de casais, ela é como um radar. Ela tem uma capacidade de perceber algumas coisas. O homem diz assim: mas ela não entende nada de negócio. Mas ela tem algo dentro dela, que é um radar, que é a intuição que o Espírito Santo dá para ela, e ela diz assim: isso não está bom. E esses dias estava conversando com uma pessoa, e ele, todo feliz, ele queria emprestar um dinheiro para um amigo. O amigo conversou, fez a cabeça dele e disse: puxa, é uma boa ideia, vou investir nisso. E ele foi falar com a esposa disse: não. De tanto insistir com ela, de querer convencer ela, disse: então tá. Perderam milhares e milhares de reais. Só por não atender, um toque da mulher diz: não me cheira bem. Conselho do cônjuge. O conselho dos pais, veja esse texto de Provérbios 6, 20, 21, 22, quando diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Conselho dos pais: mas eles são quadrados, eles não entendem um momento agora. Isso é uma mentira das trevas. A palavra de Deus, que é verdade, ela diz: ouça os seus pais. Você talvez tenha mais conhecimento, mas eles têm mais experiência. E talvez eles não te falaram ainda de todo o conhecimento e toda a experiência que já tiveram nas finanças. Então, nossos pais, a maneira de honrarmos a eles é darmos ouvidos e compartilharmos, conversarmos com ele sobre como nós tratamos as nossas finanças. Desculpe, estou com uma tosse aí. Sexta-feira passei de cama. A Silvia não se aguentou, me levou num pronto atendimento, hein? Já estou melhor. Mas a tosse seca ainda está me incomodando um pouquinho aí. Graças a Deus pelas mulheres que Deus coloca na nossa vida. Agora você vai comigo. Deixa de ser cabeça dura. O terceiro grupo de pessoas assim, que você precisa prestar atenção são as pessoas que conhecem a Deus. O seu apacentador, ou pessoas que você percebe na igreja que têm experiências nessa área. Nós devemos olhar para essas pessoas, e uma dessas pessoas é o seu apacentador. De você submeter a ele. Ele tem uma autoridade espiritual, não para ficar mandando e desmandando nas suas finanças, não, mas de você submeter e perceber o discernimento que ele tem sobre
sobre esses negócios que você está se propondo a fazer, como se conduz as suas finanças. Eu tenho visto com aqueles que têm aberto assim comigo as suas finanças, como depois de um pouco tempo eles têm avançado e têm experimentado o favor de Deus de uma finança equilibrada. E dentro da igreja, que uma das pessoas bastante aptas para lhe dar conselho é o Henrique. Ele tem mais de 51 anos de contas a pagar e contas a receber, né? E ele com certeza tem, também é o líder que cuida ele e a Rose cuidam do curso Crown e do curso Negócio da Luz da Bíblia. E até já quero lhe incentivar de você se preparar para o ano que vem, assim escrever com eles, eles vão já te orientando no preparativo para esse treinamento. O curso Crown, que é coroa em inglês, ele lhe capacita com mais detalhes e dá uma instrumentação dentro daquilo que nós estamos falando para você aplicar no seu dia a dia. Então fale hoje com o Henrique e a Rose e se prepare para o ano que vem. O Salmo 119, 98 a 100 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então Deus é mais especialista na área de finanças do que qualquer especialista, economista reconhecido na nação brasileira. E Ele quer inspirar você. O Espírito Santo, que é especialista em todas as áreas e também na área de finanças, Ele quer ensinar e conduzir você na verdade. Então se dê tempo e espaço para ouvir os seus irmãos que já têm uma caminhada na sua frente sobre finanças. E ainda um quarto grupo, que é a multidão de conselheiros. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 15, 22: onde não há conselho, fracassam os projetos, com os muitos conselheiros há bom êxito. E no próximo versículo, lá em Provérbios capítulo 11, 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então quando você tem essa multidão aí, o seu cônjuge, você tem o seu apacentador que te acompanha, você tem o testemunho dos seus pais, e você pode perceber em outras pessoas ao seu redor que possam te ajudar a lhe dar orientações. Nesse ponto, uma das coisas que a Bíblia diz é que nós não devemos consultar horóscopo, nem necromante, nem leitura de carta, nem médiums, nem adivinhos. Saul, ele fez isso e morreu por causa disso. Então eu não quero que você morra. Então não se meta com essas coisas. Você tem o Espírito Santo dentro de você que te capacita. Amém, queridos? Então tomar conselhos é extremamente importante. Nós somos filhos da luz, e quando nós caminhamos na luz, nós temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros e nos abençoamos uns aos outros. O medo muitas vezes que nós temos que os outros saibam o quanto nós ganhamos, esse medo, essa insegurança provém da natureza humana. O Espírito Santo não tem esse problema de abrir o jogo, porque Ele quer que você ganhe milhões, o seu irmão milhões. Se ainda não chegou lá, vamos chegar, né? Esses dias eu estava olhando aqui para esse templo e me veio assim um testemunho do Espírito: essa igreja vai ser uma igreja de milionários. E se você pega o que o Espírito Santo está falando, prepara o seu coração. O caminho para isso é o conselho. Ter conselheiros ao seu redor que lhe ajudem, que você permita que eles falem para dentro da sua vida. Não faça como aquele que diz lá em Provérbios, que diz: eu já sei, e aí ele tem os seus rolos. Uma segunda coisa que nós precisamos dar uma atenção hoje é sobre os gastos. Como gastar dinheiro? E existe uma palavra-chave na palavra de Deus, pelo menos ela aparece aí 7 vezes,
nas Escrituras, essa palavra se chama contentamento. Diga comigo assim: contentamento. Contentamento é estar feliz com o que se tem, é ser grato pelo que se tem, e ao mesmo tempo é ter um coração aberto para as coisas que Deus vai acrescentando na sua vida. Mas se nós somos ingratos, insatisfeitos com o que temos, e sempre ficam reclamando pelas coisas que nós não temos, e não valorizamos o que temos, até o que temos nós perdemos. Então, o contentamento é uma das chaves do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos ensinar a gastar dinheiro. Veja esse texto que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, um texto que você conhece mais no versículo 13, mas no versículo 11 ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente. E ele continua dizendo assim: em toda e qualquer situação estar contente, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele teve tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E nesse contexto ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter a sabedoria de viver a vida absorvendo cada uma das situações com contentamento no coração. Não com ingratidão, mas com gratidão do coração. Gratidão não é só dizer muito obrigado. Gratidão é uma atitude, uma postura do coração, que eu sou grato pelo que eu tenho. Esses dias um irmão postou aí, ele dirigindo um carrão legal lá, e daí ele falou assim: ajustar temperatura para 16 graus. Aí ele estava gravando, né? Aí o carro disse: ajustando temperatura para 16 graus. E eu fiquei pensando no meu carro: ajuste para 16 graus. Ele fica lá: não fala comigo. Mas eu sou grato pelo meu carro. Eu gostaria muito de andar com um carro maior. Eu sempre gostei de carro grande, mas sou muito grato pelo meu carro. Até chamo ele de semijeta. Quase já está se transformando. Mas eu preciso ser grato pelo que eu tenho. Se eu fico lá reclamando: eu tenho que andar com o milizinho não anda, ele só desfila e tá. Não, eu sou grato pelo carrinho que eu tenho. Está pago, está inteirinho, é um filé mignon. Quem quiser comprar um dia vai ser abençoado por ele. Veja outro texto em 1 Timóteo 6,8, que ele diz assim: tendo sustento e com que vos vestir, esteja contente. Está com roupa no corpo? E está com pão com manteiga? Glória a Deus. Tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho casa. A maioria de nós aqui não está morando na rua. Todos aqui, né? Todos têm casa, tem um colchão, tem roupa. Às vezes até fica em dúvida qual é que vai escolher. Tem uma abundância na sua vida, e os seus olhos precisam aprender a olhar para isso. Se você começar a dizer: a abundância de Deus está na minha vida, e começar a olhar para a sua cozinha, para a sua geladeira, começar a olhar para as suas experiências de vida, olhar para tudo que tem, o seu jardim, as coisas ao seu redor, os seus colegas, do seu grupo familiar, você vai começar a ver a abundância. O espírito dessa época, ele trabalha assim para dizer para você o que você não tem. E o Espírito Santo trabalha na sua vida para chamar a atenção da abundância que você tem. A abundância de Deus está na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Veja Hebreus 13:5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Às vezes, quando a gente tem contas a pagar e a gente vê ali, começa a olhar lá na frente, não sei se vocês têm esse costume,
Eu às vezes já fico pensando 2, 3 meses na frente, na progressão das coisas, como está andando, e às vezes fico me oprimindo com isso. E o testemunho de Deus é que Ele não tem falhado conosco. Ele é o nosso bom pastor e Ele não nos falta. E então, nas contas que temos a pagar, Ele vai nos ajudar a cada instante, a cada momento. Ele vai dar a sabedoria, vai dar o entendimento, vai dar o a crescer. E quando eu estou contente, eu estou em paz. E quando eu estou em paz, eu posso ser guiado pelo Espírito Santo. Sabia que quando a ansiedade envolve o teu coração, o Espírito Santo não consegue te guiar? Ele às vezes daí tem que ir de uma forma mais violenta para você ouvir Ele. Mas o Espírito Santo, Ele fala por sussurros no seu coração. Ele fala lhe dando ideias, entendimento, e a ansiedade vai apagando cada uma delas. Porque quando a ansiedade, ela faz nos olhar só para os problemas. Só problema daqui, não dá ali, não dá aqui, não dá ali. E a ansiedade vai subindo, 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 subindo. E o seu nome é solução. O seu nome não é ansiedade. O seu nome é paz. E você tem paz com Deus, e você tem a paz de Deus dentro da sua vida. Então não permita ser roubado pelas trevas com pensamentos que tragam engano sobre a sua vida. Se posicione e diga para você mesmo em relação a gastos: eu estou contente com o que eu tenho. Eu estou feliz com o que eu tenho. Segunda coisa sobre gastos que a gente precisa prestar atenção, ela já aparece nos 10 mandamentos. É a tal da cobiça. Quando ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa que pertença ao teu próximo. Esse irmão que eu vi o carro dele lá, puxa, me alegrei com ele. Mas daí fica assim, né? Mas o cara também, né? E eu aqui? Não, sou grato, sempre agradecer pelo irmão. Puxa, que bom que Deus o abençoou e que Deus o prospere. Um dia meu pastor, ele veio e apresentou uma Land Rover que ele tinha ganho. E acho que foi um dos primeiros que viu o carro. Eu disse: puxa, que bom que você pode andar num carro assim. Você viaja bastante, é bastante cansativo as suas viagens, você tem a oportunidade de abençoar tantas vidas viajando por esse Paraná. Glória a Deus que você tem esse carro. Em vez de ficar pensando coisas como os espíritos malignos ficam incitando, né? Olha, se dá o dízimo, olha o que está acontecendo. Não é assim. Deus favorece e Deus abençoa, e nós precisamos nos alegrar quando vemos os nossos irmãos prosperar. Não cobiçar, né? Ficar desejando o que os outros têm. E aqui ele põe uma coleção: não a casa, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o empregado, né? Até a empresa lá que tem quase que como sustentado a Universidade da Família, que é a Jacto, lá em Pompeia. Esses dias eles passaram para a 3ª geração o trabalho deles. A empresa deles é uma empresa de 70 anos, e eles têm esse propósito: nós não vamos cobiçar os profissionais de outra empresa, não vamos tirar ninguém de outra empresa para vir aqui, não vou oferecer mais salário, não, deixa eles lá, nós vamos gerar aqueles que Deus tem preparado para nós. Uma quarta observação sobre gastos: não determine seus gastos ao comparar-se com outras pessoas. Isso está muito parecido com o cobiçar, né? Alguns gastam mais do que podem porque querem gastar tanto quanto as pessoas que conhecem. Muitas pessoas brincam assim, né? Quando tem um casamento e uma pessoa vem lá com tal vestido, não dá outra. Naquela semana todo mundo vai lá e quer comprar algo parecido ou algo melhor. É o espírito desse mundo, é assim. E nós não precisamos estar mais nesse tipo de espírito. O irmão compra lá uma Harley Davidson, não, agora eu vou comprar, ele comprou 1.500, eu compro uma 2.500, sei lá. Não é assim, nós não estamos medindo força financeira um com o outro. Nós queremos promover um ao outro. Se o teu irmão vai bem, eu quero me alegrar com ele. E não ficar desejando que o outro tem,
gastar mais do que pode só porque o outro tem, eu quero acompanhar ele. Não, cada um viva contente com o que tem e não se compare, não queira ter o que as outras pessoas têm, se Deus permitiu para eles, eu abençoo a vida deles. Uma outra oposição sobre gastos é: viva de modo simples. Viva de modo simples. Um dia eu tive um sonho. Esse sonho ele tem se realizado à medida da minha caminhada cristã. Há muitos anos atrás, eu me vi dentro de um carro e eu estava sendo conduzido, provavelmente por um anjo, mas eu não vi. Eu estava sentado lá naquele carro e ele estava me levando, e do lado esquerdo, do lado direito havia trigo plantado, bastante amarelo. E essa pessoa que estava me conduzindo, ela disse: isso aqui tudo pertence ao seu pai e agora é seu. E aí nós subimos para onde é que era a sede da fazenda. Era uma fazenda bem grande, e era uma sede parecida com uma sede que tem no Canadá, onde a entrada ela é toda, a parte assim do pátio, ela tem um asfalto, não asfalto, é cimento branco assim, e uma casa simples. E aí ele abriu a garagem no processo quando nós chegamos, e na garagem tinha 2 Fusca. E aí a pessoa que me disse assim: Deus te confiou toda essa fazenda, ou seu pai confiou toda essa fazenda para você, e ele quer que você administre com esses 2 Fusca. E o Fusca de um chamado simplicidade e o outro austeridade. Não é que eu vou ficar andando de Fusca, mas o nome, né? Simplicidade e austeridade. A caminhada de um crente assim é marcado pela simplicidade, não pela ostentação. E eu fico admirado com alguns irmãos quando eles vivem de modo simples, se comportam de modo simples, mesmo tendo uma riqueza assim que quase não se pode contar. Mas são pessoas que não acham que precisam ficar mostrando suas joias, seus carros, suas roupas, se ostentando, como é comum na sociedade em que vivemos. Nós podemos viver de uma maneira simples e bem tranquila. Veja o que Tessalonicenses 4, 11 e 12 dizem: se diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e em nada venhais a precisar. Trabalhe, tenha o seu sustento, tenha como compartilhar com seus irmãos e irmãs na fé, tenha como abençoar os seus pais, os seus familiares, tenha como sempre estar disposto a investir no reino de Deus. Viva de modo simples e de uma maneira austera. Um próximo ponto, na maneira como gastamos, as necessidades elas devem ser supridas dentro do corpo de Cristo. Não sei se passei esse texto, 2 Coríntios 8, né? 2 Coríntios 8 diz assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que esse texto diz é que na igreja nós precisamos olhar uns pelos outros. Nós somos uma família e precisamos investir um na vida do outro, cuidar um da vida do outro. Um exemplo que tem acontecido na igreja, e eu me alegro pelos irmãos que fazem isso, e fazem isso sem aparecer, sem dar nome. Quando um casal ele decide em se casar, não tem dúvida em bater um cheque de R$1.000 e de entregar para um casal. Eu já vi isso mais de uma vez acontecendo. Glória a Deus que nós podemos suprir e abençoar um a vida do outro. Que a bênção de Deus se manifeste em nossa vida de tal forma
que você vai para um casamento e você vai com o seu bolso recheado com R$1.000 para dar de oferta, além do presente que você dá. Eu fico admirado da mentalidade judaica. O menino, quando ele faz o seu bar mitzvah, dizem que os tios, os familiares, eles fazem dele um milionário naquela primeira noite, porque eles são prósperos e querem ver já aquele menino próspero, depositam na conta dele R$1 milhão. Que tal começar a vida assim? Que tal nós sermos assim? Que tal nós termos esse entendimento da parte de Deus, quando nós olhamos uns para os outros, de olhar como aqueles que cuidam, que investem um na vida do outro e ajudam, como um presente que nós podemos dar uns para com os outros. E quando nós falamos sobre gastos, tem um ponto que nós precisamos dar uma atenção especial, é o cuidado com a influência da propaganda, com o marketing. E quando você se dá conta em alguns marketing, algumas propagandas que você recebe, hoje isso acontece muito aí no Instagram, no Facebook, e às vezes até no WhatsApp, eles têm um sistema de gatilhos, que eles vão te conduzindo, que você começa a sentir a necessidade da compra, e você compra mesmo sem ter a necessidade. O processo do convencimento, ele já está tão eficaz, que até tem um nome para isso, report. É uma palavra francesa que é usada para trabalhar com convencimento, para levar uma pessoa a fazer o que você quer, conduzir ela, manipular o coração, o pensamento dela. E muitas vezes nós tropicamos em propagandas, no marketing que acontece ao nosso redor. E hoje a nossa sociedade, ela é conduzida por um consumo por endividamento. O nosso costume hoje é muito costume isso de pagar dívidas em 5, 10, 12 vezes ou até 24 vezes. E é uma cultura de entrar num processo de endividamento. E quando que se vai para alguns países como os Estados Unidos, é à vista, não tem esse negócio de parcelar. E um dia nós vamos virar essa chave para nós também, comprar à vista, e não comprar a perder de vista uma roupa ou alguma coisa que nós achamos que precisamos. Então preste muita atenção, tome algumas decisões de não ser envolvido pelo consumo por endividamento. Tenha entendimento na maneira como você ouve as propagandas e como você se deixa envolver ali pelo que eles querem vender para você. E uma última coisa sobre gastos, nós precisamos desenvolver um plano de gastos, ou seja, um orçamento. E quando você for no Crown, você vai saber que você tem os seus gastos fixos, seus gastos variáveis. Você tem aquilo que você separa para Deus, aquilo que você separa para a sua poupança, aquilo que você separa para investir e aquilo que você separa para gastar. Pelo menos 4 coisas que nós precisamos separar, né? O que nós sabemos que é de Deus, o que nós precisamos poupar, onde nós queremos investir e guardar um dinheiro, e em quarto lugar, onde nós vamos gastar o dinheiro. Provérbios 27 e 23, ele fala sobre o empreendimento de um pastor de ovelhas. Ele disse assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Como é que chama isso, Henrique? Quando você vai no rebanho e vai fazer uma aferição dele, como é que ele está? Tem um nome para isso, né? Um nome técnico. Ver a qualidade das ovelhas, o valor das ovelhas. Você vai fazer um levantamento do valor daquilo que você tem, uma avaliação. Então, quando nós olhamos para as nossas coisas, nós precisamos conhecer o estado, olhar para os nossos negócios. E como é que nós vamos saber isso? Anotando, escrevendo, sentando junto, pensando. Um dia eu sentei com a minha família e apresentei o orçamento para as minhas filhas. Elas já estavam maduras, já podiam perceber algumas coisas. E às vezes a gente diz: não gasta ali, cuida ali, apaga a luz, assim por diante.
E quando elas viram o orçamento e viram os nossos gastos, elas como que tomaram um choque, né? Eu não fiquei lá dizendo para elas, não tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar essa, aquela conta, esse investimento. E aí eu coloquei para elas quanto era o custo delas. Eu só não apresentei isso para os genros, né? Ó, você consegue levantar isso aqui? Você sabe que você está entrando? Assim, acordaram algumas coisas. Nós precisamos acordar qual é que é o custo nosso como família e entender o quanto que nós precisamos e como Deus já nos tem abençoado. Você vai valorizando isso, né? E aí ele diz, cuida dos teus rebanhos, veja como você vai encaminhando o fruto do seu trabalho e como você vai fazendo os seus planos de gasto. Então não saia gastando sem antes ter esse planejamento, sem saber, eu vou ter 10 mil para gastar esse mês ou vou ter 500 reais. E aí você vai saber a medida onde colocar. Um dia a Silvia e eu, nós tínhamos nos atrapalhado nas nossas contas, tínhamos entrado no cheque especial. E aí eu vou falar sobre dívidas agora, nós decidimos então romper com essa dívida, rasgamos o nosso bloco de cheque na época, né? Quebramos os cartões e trabalhávamos só no dinheiro vivo. E aí a nossa técnica de trabalhar as nossas finanças era colocar envelopes. Esse aqui é o dízimo, esse aqui é a água, esse aqui é a luz, então eu recebia os valores colocando nos envelopes. Aí eu sabia exatamente, então para o mercado eu tenho tanto aqui. Tenho lá 500 reais para o mercado. E para a luz eu tenho lá 100. E para a água 100. Agora, se eu quero pegar um dinheiro, eu vou ter que tirar da luz para ir num restaurante? Não vai dar. Então eu não preciso, não posso. Esse dinheiro já está guardado. E quando você já, fisicamente, isso é bom, nos ajudou por uns meses a nos doutrinarmos nesse processo como família. Nós precisamos de um tipo de orçamento assim. Às vezes, esse processo simples de envelopes, e que você coloca o gasto em cada um deles, e pega o dinheiro e coloca lá dentro, você vai perceber como nós não vivemos numa situação de inflação galopante. Nós podemos guardar um dinheiro ali por um mês e saber como tratar ele, vai nos ajudar muito a criar uma cultura, um entendimento de gastar conforme o orçamento que nós temos. Amém, queridos? E a terceira área que nós precisamos prestar atenção é a questão das dívidas. A Bíblia não diz que a dívida é um pecado, mas ela alerta e desaprova a questão de fazer dívidas. Então, dívida é um dinheiro, uma propriedade que uma pessoa é obrigada a ficar pagando para outra pessoa. Veja o que a Bíblia fala em Romanos 13:8. Primeira parte. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque aí é um poço sem fundo, né? O amor se dá e ainda não deu o suficiente, né? Então o amor ainda, ele alivia. Mas senão não tenha dívida com ninguém. Não se disponha, né, a ficar devendo coisa alguma para qualquer pessoa. Segunda coisa que é bastante grave em relação às dívidas é Provérbios 22:7. Ele diz assim como o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo. E isso é espiritualmente falando. Quando eu tomo emprestado do banco, eu sou servo dele. Eu fico servo, eu fico no cangote dele. E quando eu pego dinheiro emprestado de uma pessoa, essa pessoa, ela de alguma forma, eu dei a ela a liberdade de falar para dentro da minha vida. E de ficar dando pitaco na minha vida. E quando eu gasto alguma coisa e ela percebe que eu não estou pagando a dívida dela, ela vai me encontrar. Como é que você comprou? Foi para o restaurante e não me pagou a dívida. E ela começa a governar na minha vida. E nós não temos a liberdade para gastar a nossa renda como nós queremos, né?
e somos dirigidos por Deus, se estamos endividados. A dívida, quando se pega no Antigo Testamento, ela está ligada à maldição. Ela diz assim, o outro te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. E a sua posição hoje em Cristo Jesus é de abençoado, que diz assim: você emprestarás a muitas gentes, porém não tomará emprestado. Então, se nós não estamos tendo dinheiro reservado e preparado para emprestar para os outros, mas nós estamos emprestando de outros, alguma coisa não está em ordem conosco. E a gente precisa falar com o Pai e perguntar: Pai, o que está acontecendo? Espírito Santo, como é que é isso? Sobre mim repousa a bênção do Senhor e eu estou endividado. Não pode ser assim. Porque o Senhor me estabeleceu para ter o suficiente para emprestar e não para tomar emprestado. A dívida, ela tem um pensamento, ela presume o amanhã. Alguns aqui, e eu espero que todos aqui ganhem o seu 13º. Amém ou não? E o que acontece nesses dias? Você já recebe mensagem de fazer uma dívida, de pegar um dinheiro fácil. Esses dias me mandaram lá: o senhor tem 21 mil reais de crédito. Hã? Está amarrado. A dívida, ela presume o amanhã. Veja o que Tiago, ele fala lá no capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Ele fala assim: atendei agora vós que dizeis: hoje amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. E mais tarde ele diz: em vez disso deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos aquilo. E quando o Senhor me der as finanças, aí eu vou decidir como vou aplicá-las. E eu não vou já aplicá-las antes de receber. Primeiro quando entrarem no caixa. Primeiro quando estiverem na sua conta. Então não se gasta dinheiro por antecedência. E quando você olha essa oportunidade que você tem de receber um dinheiro extra e tem alguma dívida, comece a pensar em pagar em primeiro lugar as dívidas e não fazer mais dívidas. A ficar pagando, às vezes, o chocolate em 10 vezes, né? Até isso já querem financiar para nós, né? Chocolate para o Natal em 10 vezes. Fica pagando a vida toda R$5 lá pelo chocolate. Então a dívida, ela tem esse tipo de pensamento, essa estrutura mental. E cuidado com essa estrutura mental, de já gastar o dinheiro antes de tê-lo. Primeiro receba ele, e aí pergunte para o Espírito Santo como você vai gastar. Aí você vai poder perceber o guiar dele. Veja o Salmo 37, 21, que é um passo importante para nós em relação a dívidas. O ímpio, ele pede emprestado e não paga. O justo, porém, ele se compadece e dá. Um filho de Deus, ele paga as suas dívidas. Se ele pega emprestado, ele diz para a pessoa: até tal data eu te pago. E se tal data chegar, se apresenta para aquela pessoa e diz: não consegui pagar o que nós tínhamos que pagar. Havia um tempo que financeiramente nós estávamos mais difíceis no nosso pagamento, nas nossas finanças, chegava dia 10, nós não tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel, nós nos anunciávamos na pessoa para quem nós pagávamos o aluguel e dizíamos: nesse dia nós não estamos com as finanças completas, nós pagamos uma parte e até tal data nós queremos pagar o outro. Mas não ficar dando uma de mongo e ficar faz de conta que nada aconteceu. Não, um filho de Deus, o que é justo, ele vai e paga. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ou que faz de conta que conhece a Deus, ele toma emprestado e nem se liga para pagar as suas dívidas. Aliás, aqui tem um ponto que nós sempre falamos para os apacentadores: ninguém empresta dinheiro para ninguém no grupo familiar. E se quiser dar dinheiro emprestado para alguém, você precisa falar com o apacentador que está cuidando daquela vida
e junto com ele então dar e emprestar. Mas o seu emprestar tem que ser como dar para aquela pessoa. Porque se você depois vai querer cobrar a dívida daquela pessoa, ou ela sai do grupo, sai da igreja, acaba o relacionamento, e às vezes por uns 100 reais, 10 anos de relacionamentos, elas são rompidos. Então entre nós, essa questão de dinheiro, quando um ajuda o outro, precisa ser trazido à luz do apacentador, para que todos sejam guardados nesse relacionamento e não sejamos confundidos por sentimentos ou acusações do mal. Alguns fatores que levam a dívidas são fatores como falta de conhecimento, né? A maioria das pessoas não é treinada, e nós temos uma consciência aqui no Brasil que um determinado ministro da economia, ele disse assim: dívida não se paga, ela se administra. E o brasileiro ficou com uma coisa assim na cabeça: pode se endividar, não tem problema nenhum, você vai administrando, vai tendo jogo de cintura, empresta aqui, toma da lá, toma da cá, vai se virando, nunca paga a dívida. E o povo de Deus se confundiu um pouquinho com isso, e não pode ser assim. Quando emprestamos, precisamos pagar o que temos que pagar. Outro fator que leva as pessoas à dívida é a falta de planejamento e de disciplina. Muitas pessoas gastam de maneira impulsiva, e aí o gasto com o dinheiro tem muito mais a ver com uma questão emocional do que com o entendimento de saber o que está fazendo. O dinheiro é muito mais carregado nas nossas emoções do que na nossa lógica de entendimento. Eu não posso gastar mais que eu recebo. Ah, mas eu quero tanto isso aqui. Ah, eu vou dar um jeito lá na frente e pá, gasta. E isso é uma falta de maturidade, falta de planejamento, falta de uma disciplina no coração, a falta do conhecimento, então, de lidar com o dinheiro à maneira de Deus nos leva a dívidas. A falta de planejamento e disciplina nos leva a dívidas. E uma palavra talvez estranha chamada indulgência é que algumas pessoas gastam numa tentativa de satisfazer os desejos carnais, para se sentir melhor. Um dia uma mulher chegou em casa chorando, e ela estava lá, tinha comprado mais uns 10 pares de sapato, mas na sua prateleira já tinha 50 pares de sapato. E porque ela estava com a autoestima baixa, ela gastar dinheiro lhe fazia bem, ela foi lá e comprou, não precisava, mas gastou. E esse tipo de satisfação de desejos, isso leva a dívidas. Ou a questão de circunstâncias levam a dívidas. Algumas pessoas se endividam ao passarem por emergências, tais como uma doença ou perda de um emprego. Quando alguém da família fica doente, não tem o plano de saúde, muitas vezes aí acontece um endividamento e a perda de muitas coisas, ou a perda de um emprego inesperado, e não estar preparado para uma perda, quando não se tem uma poupança, isso então pode levar ao endividamento. Então, queridos, nós temos uma dinâmica que é feita ali no Crown, que é chamado dia D, o dia sem dívida. E quando você está disposto a chegar ao seu dia D, e as estatísticas dizem que 60%, mais da metade aqui, pegando, se nós fôssemos total da população brasileira, mais da metade aqui está em dívidas no Brasil. Isso é estatística. E quando nós temos dívidas, nós estamos escravizados espiritualmente. Então nós precisamos apontar o nosso coração para um dia D. Eu vou viver sem dívidas. Eu vou viver livre. Eu vou receber o dinheiro, fazer o planejamento e aí eu vou gastar ele. Como é que eu chego lá no dia D? Sempre o primeiro passo é oração. É buscar de Deus o entendimento, a clareza, assim como aquela viúva que estava endividada e ia perder os seus 2 filhos. Ela foi para a oração, ela foi pedir ajuda do profeta, e o profeta deu para ela a orientação, e a sua oração foi entendida, e ela multiplicou aquele pouco que ela tinha. E o que ela tinha era capaz, debaixo da bênção de Deus,
livrar a sua família, os seus filhos da dívida e ainda viver além daquele momento. Então, a oração. E o segundo posicionamento que a gente precisa tomar em relação à dívida é muito simples, é não fazer mais dívida. É parar de gastar. É fazer um contingeamento. Como é que é? Não, é contingeamento. Não é assim. Contingenciamento. É fazer uma represa nos gastos, né? É perceber aonde que eu posso diminuir. Talvez eu precise parar com as minhas assinaturas, seja de uma TV por assinatura, que às vezes fácil aí tira um trezentão do bolso. Eu preciso cuidar de algumas assinaturas que eu tenho. Talvez eu precise abrir mão da Netflix, abrir mão do meu Spotify, abrir mão de algumas coisas que hoje eu faço e que eu vou colocar isso como um marco. Quando eu tiver o meu dia a dia, aí eu vou poder reconstruir algumas coisas. E é como uma autodisciplina. Quando nós passamos um tempo de dificuldade, eu tomei a decisão então não ir mais à academia. E aí eu fui à academia ao ar livre, fui caminhar por esse boqueirão aí. Caminhava até a linha verde, voltava para lá e para cá, conhecia o nosso boqueirão, só pelas caminhadas que eu fazia. Então, não acumule novas despesas. Terceiro, aliste as suas dívidas, coloque aí tudo num papel, né? Tudo que você possui. E aí faça um plano, um orçamento por escrito. Normalmente, nesse ponto, nós precisamos de um conselheiro. Porque provavelmente entramos em dívida porque nos faltou justamente isso. E a gente precisa de alguém que chegue ao nosso lado e a gente abra as contas para essa pessoa e possa trabalhar as nossas dívidas. Um dia nós tínhamos uma mãe solteira aqui na igreja e ela não conseguia dar o dízimo dela e ela sempre enrolada financeiramente e sempre pedia oração no grupo familiar sobre finanças. E o apacentador então com a sua esposa sentaram e fizeram as contas. Pegaram lá as contas de água, luz, telefone, farmácia, os seus gastos do ir e do vir com as crianças e montaram um orçamento. E o apacentador, ele chegou no ponto assim, ele disse, realmente não dá para dar o dízimo aqui. Está gastando mais do que entra. Só que daí ele foi a chamada atenção que a conta da farmácia era muito alta. Gastava muito dinheiro na farmácia. E aí ele fez um propósito com essa mãe. Em vez de você gastar o dinheiro na farmácia, que tal você começar a dar seu dízimo? Vamos orar por isso? E ela aceitou o desafio. Então eles fizeram e ela se propôs então a partir do próximo mês a entregar o seu dízimo, entregar aquilo que pertencia a Deus, reconhecer a Deus como o Senhor das suas finanças. E ela fez aquilo e ela começou, aquele dinheiro que ela tinha começou a prosperar. E em poucos meses ela já começou a planejar comprar sua casa própria. Uma pessoa de um caos de endividamento, recebeu um conselho, fez um pequeno planejamento, se propôs a colocar a prioridade certa na sua vida e ela rompeu então na sua caminhada. E quando do pagamento de dívida é um dos pontos, o seu conselheiro provavelmente vai lhe orientar a pagar as pequenas dívidas, a começar a pagar dívidas, as pequenas em primeiro lugar, que gera um sentimento que você está dando passos, que você está avançando no seu propósito. Ou a ir negociar um juro no banco, ou no juro de um cartão, ir lá junto com a pessoa que vai lhe ajudar a liberar e pagar primeiro as taxas altas para depois as taxas menores. E normalmente aquele que tem a receber, quando ele vê boa vontade na vida da pessoa, que ela está programada, que ela está planejada para pagamento, ele tem mais paciência e acompanha melhor a vida da pessoa. Muitas vezes é necessário até, depende do endividamento, a considerar uma renda adicional, a fazer um trabalho extra. Eu já contei esse exemplo aqui também de um grupo familiar, onde uma mãe solteira também,
ela veio com o seu cartão de crédito estourado e ela pediu oração e entendimento. E o seu grupo familiar tinha a condição financeira de pagar aquela conta do cartão. Mas eles não fizeram isso. Eles oraram a Deus e foram orientados a ir com ela a renegociar a sua dívida com o cartão no banco. E orientaram ela a assumir um segundo emprego num drive-thru. Então ela trabalhava durante o dia e à noite ela ficava mais algumas horas aí, sei lá, num desses drive-thru. Mas ela tinha crianças, quem ia cuidar das crianças? O grupo familiar se dispôs. Então, em sistema de rodízio, até que a dívida fosse paga, eles ficavam cuidando da criança e às vezes passavam lá no drive-thru e davam um incentivo, um encorajamento, compravam alguma coisa lá, um sorvetinho, alguma coisa, só para dizer, estamos juntos, vai dar certo, nós vamos vencer isso juntos. Imagine a festa no grupo familiar, quando essa mulher chegou no seu dia D, um dia sem dívida. E às vezes nós precisamos considerar inclusive uma renda adicional. E o normal numa dívida é a busca da redução de gastos, né? Algumas pessoas precisam reduzir os gastos para poder se livrar das dívidas. E algumas pessoas precisam vender algumas coisas que compraram, que são desnecessárias, para que possam pagar as suas dívidas. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra? Uma pergunta que às vezes surge com relação à dívida, quando que ela é aceitável? Quando você pode considerar? E a Bíblia não menciona sobre esse processo de aceitação, mas os irmãos que estudam essa parte, eles dão três opiniões. Quando você faz um empréstimo para um negócio, para a alavancagem de um negócio, você pega 10 mil para fazer 50 mil, aí se justifica pegar aquele empréstimo. Quando você tem o financiamento de uma casa que você está pagando e você está colocando o seu dinheiro no pagamento dessa casa. E uma terceira é quando você tem estudos que você não tem o dinheiro todo para pagar. Você investe e lá na frente, já com o trabalho do estudo, você vai pagando. Isso aconteceu conosco. Uma das nossas filhas fez a PUC e não tínhamos dinheiro todo para pagar todo. Ela fez lá, nem sei o nome mais do FIES, isso. E aí nós pagamos quando estávamos nos estudos, e quando fechou os estudos disse, bom, nós pagamos mais meio ano, agora você está trabalhando, agora trabalhe para pagar a sua parte. E estamos lá acompanhando o pagamento lá, né? No processo. Então, se forem esses seus motivos, né, faça a dívida como uma exceção, não como uma regra. Planeje pagar a quantia emprestada assim que puder, o quanto antes, né? Peça oração para isso. E faça um planejamento de pagamento por escrito e saiba até quando. É muito importante você saber quando você vai terminar de pagar aquela dívida, para você acalmar a sua alma, que você sabe que no março do ano que vem, tal data, isso vai estar resolvido. Isso acalma e você sabe que você está construindo junto. E uma coisa que vem junto aqui com dívidas e que precisa cuidar, veja aí Provérbios 17 e 18, é sobre fianças. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. E aqui, essa outra tradução diz, é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de uma outra pessoa. Quando você se torna avalista de uma outra pessoa, é como que você foi lá no banco, pegou R$1.000 emprestado e deu para essa pessoa e você ficou responsável de pagar aquele dinheiro. Eles não vão atrás da pessoa para pagar o dinheiro, eles vão atrás do fiador para pagar o dinheiro. Daí não adianta chorar. Um dia um pastor, nós andávamos juntos, eu cuidava dele, e um dia ele alugou uma casa, eu achei um pouquinho salgado o preço que ele queria alugar naquela casa e me pediu para ser fiador. Eu disse não. Ficou chateado comigo. Não quis mais falar comigo. Então, ser fiador, você precisa estar tão seguro que você assume aquela dívida para pagar ela.
Se você não está disposto de pagar aquela dívida, então não seja fiador. Se você tem lá 10 mil reais separados, guardados, no caso que o cara, que a pessoa que pediu para você ser fiador não pagar, você pode pagar e aquilo não vai te incomodar, então seja fiador. Mas a Bíblia chama aqui de pura tolice assumir um compromisso e pagar a dívida do outro. Então cuidado quando alguém te pede o cartão emprestado, cuidado quando alguém te pede o cheque emprestado, cuidado quando alguém te pede assina aqui para que eu possa fazer esse negócio. Preste muita atenção, ore bastante a Deus, a palavra de Deus simplesmente dá um vermelho para você, cuidado. Resumindo então a nossa conversa hoje, você está sendo abençoado ou não? Amém? Então Deus nos encoraja a buscar conselho, tá bem? Antes de tomarmos decisões financeiras importantes. É importante nós entendermos, termos os nossos conselheiros ao nosso redor. Não vá tocando as coisas sozinho. A Bíblia, ela nos fornece aí, como passei, vários pontos que nos ajudam a entender a questão de gastos. E a palavra-chave é contentamento na nossa caminhada. E ela desaprova a dívida, quando ela diz: ninguém, não fique devendo coisa alguma a ninguém. Nós vamos entrar num tempo, no ano que vem, que nós vamos fazer esse treinamento novamente. Esse ano nós não fizemos o Crown. E o Henrique e a Rose, eles sempre nos ajudaram nessa área. E também a Iraci, são instrutores nessa área, junto com o sistema da Universidade da Família. E há um preparatório que precisa acontecer. Então peço hoje que você que sabe, puxa, eu preciso dar uma analisada nas minhas finanças, eu preciso ter um acompanhamento lá, são 3 ou 4 meses, né, que você vai estudando e você vai aprendendo o beabá do processo de cuidar das suas finanças. Fale com o Henrique hoje, com a Rose, com a Iraci, hoje ainda, para que já te passam as diretrizes do que precisa acontecer para que você seja abençoado e preparado para isso. E nós queremos orar agora sobre essas 3 coisas, sobre a questão da dívida, sobre a questão do conselho e sobre a questão dos gastos. E eu entendo que o Espírito Santo hoje quer consolidar o nosso coração nessas coisas. E Ele quer ministrar a sua vida e trazer vida a essa palavra na sua vida. Amém, queridos? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Se alguém tem dívida e se sentiu de alguma forma acuado, não sinta-se assim. Quando a palavra de Deus nos confronta numa área, é para nos curar, é para nos libertar. E para ser um milionário, você precisa sair da dívida, né? Eu preciso sair da dívida, não podemos viver na dívida. E nós precisamos romper alguns dos princípios básicos. Então receba de bom coração esse entendimento e o desafio na sua vida de se propor: eu vou viver sem dívida. Eu vou me posicionar diante do meu Pai Celeste e vou viver sem dívida. Eu vou receber e aceitar conselhos. Eu quero me tornar uma pessoa sábia. A sabedoria do Senhor está sobre nós e essa sabedoria está dizendo hoje para nós: se disponha no coração a buscar conselhos na sua vida. Amém, queridos? Por gentileza, feche seus olhos para poder se concentrar nessa hora. Coloque seu coração diante do Senhor em nome de Jesus. Pai Celeste, o Senhor que sonda o nosso coração, sonda o nosso coração nas nossas atitudes em relação a conselhos, o nosso medo de mostrar as finanças, até às vezes como casal, de esconder gastos uns dos outros. Senhor, nós entregamos as áreas obscuras do nosso coração e que precisam de luz. Espírito Santo de Deus, traga a sua luz. Somos filhos da luz, o Senhor é luz em nossa vida. Traga essa luz, traga o conhecimento, traga o entendimento sobrenatural em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, por gentileza, ministra o coração de cada um de nós nessa hora. Toca o coração de cada um de nós, dá-nos um coração disposto a buscar conselhos, a conversar como casal, sem se acusar uns aos outros,
mas de sermos um casal que se propõe juntos a buscar as soluções. Sim, Espírito Santo de Deus, eu declaro paz sobre essa área, alegria, um coração disposto a buscar o conselho. Sim, Espírito Santo de Deus, os conselheiros dessa casa, sobre eles eu peço, ó Pai, que o Senhor repouse sobre eles uma porção especial de sabedoria e de entendimento em ouvir e discernimento como falar. Sim, Espírito Santo, toma essa área da nossa vida e leva-nos a um entendimento sobrenatural sobre o conselho. Espírito Santo, nós entregamos diante do Senhor os nossos 100%, como nós ouvimos falar na semana retrasada, que tudo lhe pertence, os 10%, os 90%, tudo é seu. E Senhor, hoje nós pedimos essa sabedoria do contentamento, a sabedoria de como gastar o dinheiro que o Senhor nos dá. Nós repreendemos de nossa vida toda doença emocional que nos impulsiona a gastar desnecessariamente. Toda confusão que nós às vezes somos lançados a gastar o que não temos. Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida de cada um aqui, de cada um membro da sua casa, com a sabedoria do contentamento, com a sabedoria de estar feliz com o que tem. Sim, ó Deus, abra os olhos de cada um de nós, para que possamos ver a abundância que o Senhor já nos tem dado, a abundância que temos, a abundância que está nas nossas mãos. Espírito Santo de Deus, dá-nos a sabedoria da palavra de Eliseu, que disse para aquela viúva: o que você tem, o que você tem, o que você tem. Sim, ó Deus, abra os nossos olhos para a riqueza que o Senhor tem já depositado nas nossas mãos, o sobrenatural que já está presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai Celeste, muito obrigado pela sua bondade, Senhor, em nos ensinar a gastar, em nos ensinar o contentamento. Muito obrigado, Pai Celestial, que o Senhor nos chamou para uma vida sem dívida, que o Senhor tirou essa maldição da nossa vida, e o Senhor nos trouxe para um lugar de bênção. Eu quero lhe exaltar, ó Deus, e engrandecer o nome, pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela graça que o Senhor nos tem dado, de perceber, Senhor, a força espiritual que uma dívida tem sobre uma vida. E hoje nós declaramos que esse jugo se quebra em nossas vidas, em nossas famílias. Declaramos quebrado, declaramos anulado e desfeito todo o jugo das trevas que tem causado pensamentos, sentimentos, tem nos empurrado para dentro de dívidas. Nós rejeitamos isso da nossa vida e das nossas famílias, da nossa igreja, agora em nome de Jesus. E nós colocamos o nosso coração a Deus, com o coração disponível ao Senhor, com o coração disponível a receber o entendimento de como chegarmos ao dia D. Eu rejeito agora todo espírito de acusação sobre a vida de qualquer um aqui que está em dívidas. Eu declaro em nome de Jesus uma graça, uma sabedoria, uma liberdade extraordinária na sua vida para romper com a dívida e chegar ao seu dia D, um dia sem dívida, um dia sem ficar devendo nada para ninguém. Em nome de Jesus, Senhor, esse processo que nós ensinamos e de conversa e de trabalho, Senhor Jesus, declaro a graça, o favor, o entendimento, o sobrenatural do Senhor no acompanhamento de cada uma das vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu declaro a unidade na vida dos casais, a unidade na família, um coração unido em torno do propósito de se livrar de dívidas, de sair dessa situação e de viver livremente, servir ao Senhor livremente, em nome de Jesus. Senhor, hoje eu lembro diante do Senhor a palavra que eu percebi no meu coração, essa igreja como uma igreja de milionários. Sim, ó Deus, o Senhor já tem feito muito aqui, muitos daqui milionários, e eu declaro, Senhor, que cada família aqui
seja levantada de uma forma extraordinária, o improvável seja levantado, Senhor, aquele que acha que nunca irá conseguir na sua vida, aquele que não tem nenhuma perspectiva, Senhor, o improvável, o Senhor é capaz de pegar aquele que é improvável, levanta o improvável, Senhor, por um tempo extraordinário, Senhor, de crescimento, de sabedoria do alto, nas pequenas coisas, no que tem na sua mão, e experimente, Senhor, a levantar uma igreja forte e vibrante, uma igreja livre de dívidas, uma igreja que vive debaixo de um fluxo financeiro dos céus e promove o reino de Deus de uma forma extraordinária. Muito obrigado, Pai Celeste, pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Você recebe essa palavra hoje? Então, mãos à obra. Amém? Que a graça, a paz, o entendimento sobrenatural repouse hoje sobre a sua vida. Hoje você recebeu uma cura, uma capacitação, um entendimento espiritual extraordinário. Agora se aplique, caminhe nisso, e você verá os milagres extraordinários de Deus na sua vida. Amém, igreja? Graça e paz, graça e paz.